Olá, alunos! Bem-vindos a The Love School, a escola que confronta os mitos e a desinformação nos relacionamentos. E onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Se você pode ter certeza de alguma coisa no relacionamento com a pessoa amada, é de que cedo ou tarde vocês terão brigas. E já que as brigas são inevitáveis, na aula de hoje você vai aprender como brigar e acabar em beijos. É possível! E nós vamos lhe mostrar como, né, Cristiane? E no sofá vermelho temos um casal que já brigou muito, mas aprendeu a lição. Álvaro e Marelice vão contar o porquê das brigas e como se recuperaram das várias traições. O que as pessoas nas ruas pensam a respeito deste tema? O que causa briga dentro de um relacionamento? Eu acho que é a maneira de pensar de cada um, né? As pessoas são diferentes, cada um é de um jeito. Nossa, tem um monte de coisas que você... Filhos, entendeu? Viagens, isso e aquilo, trabalhar fora, chegar tarde. Às vezes acontece aquelas intrigas. Os horários, principalmente os da televisão. Eu adoro esporte, ela não gosta muito, então a maioria das vezes as discussões que saem são discussões leves, mas o que sai é por causa de esporte mesmo. Quem causa mais briga, você ou ela? Eu, com certeza. Eu sou campeão de audiência em brigas. Acho que pressão, né? Uma pessoa invadiu o espaço da outra. Acho que isso era um problema. Ciúmes. Né? Mais ciúmes meu do que dele, mas o que causa briga hoje em dia é ciúmes. Por quê? Acho que é um pouco de insegurança, né? Não sei, acho que isso deixa a gente meio preocupado. Então, muitas pessoas, Cristiane, pensam que só porque elas se amam, muitos casais, especialmente os jovens que estão começando na relação, pensam assim, a gente se ama tanto, a gente nunca vai brigar, né? Só que para ter briga no relacionamento, basta estar no relacionamento. Não precisa você ser uma pessoa chata, uma pessoa difícil. Somente a convivência, pelo fato de vocês serem duas pessoas diferentes, vocês vão ter desentendimentos. E às vezes podem até ficar uma coisa bem escalada, bem feia. É esse que é o problema, né? Porque as brigas, nós sabemos que são normais num relacionamento. Agora, se você não sabe lidar com elas, tem pessoas que brigam e ficam brigadas para sempre, né? Nós conhecemos um casal que eles começavam a brigar de manhã, aí dava a hora de ir para o trabalho, eles iam para o trabalho, então à noite a gente continua. Tinha uma pausa, voltava à noite, continuava, não resolvia nada. No dia seguinte eles estavam brigando, dias e dias brigando. E eles já nem mais sabiam o que causou a briga no primeiro dia. E sem contar as brigas que viram em silêncio, né? Aquela coisa assim que eles passam pelo outro, não dão nenhum comentário, não fazem, como se não existissem. Eles dormem na mesma casa, mas passam como estranhos ali. As brigas passivas. Olha, muitas pessoas acham que as brigas são ruins no relacionamento. Elas só são ruins quando não são resolvidas. Como nós já falamos, é impossível você estar no relacionamento com alguém e não brigar. Mas o que você tem que entender sobre brigas é o seguinte, é que vocês são duas pessoas diferentes, vocês têm pontos de vista, opiniões diferentes e tudo isso é muito saudável. Isso é enriquecedor para o relacionamento. Você está trazendo o seu ponto de vista que eu não entendia, que eu não via antes. Eu estou trazendo para você o meu. Então, se nós soubermos como usar isso, isso vai enriquecer a nossa relação. Mas o problema é que não é agradável, né? Renato, sem contar que nós somos seres humanos e nós erramos, né? Às vezes a esposa erra, o marido erra e aqui, às vezes a pessoa não sabe lidar com os erros dos outros. Ela quer que sabem lidar com dela, mas o dos outros não, né? Então, o que tem que acontecer? Se você não pode evitar a briga, olha só, se é impossível evitar que você vai brigar com seu namorado, noivo, marido, esposa, namorada, se é impossível, então o que você tem que fazer? Ora, você tem que criar regras para as brigas. Para que as brigas acabem em beijos, que é maravilhoso quando você tem a discussão e depois vem o beijo, depois vem o carinho, né? Se você quer que a coisa acabe bem, então você tem que introduzir certas regras. É mais ou menos como, por exemplo,
nas brigas, nas lutas marciais, na luta de boxe, até mesmo no Vale Tudo. Eu não sei se você sabia, porque o nome da luta, desse esporte chamado Vale Tudo, que tem crescido muito nos últimos anos, ele não é bem verdadeiro, bem acurado este nome aí, porque dizem que vale tudo no Vale Tudo, mas na verdade não vale tudo. Não vale. Porque, olha só, eu até busquei as regras do Vale Tudo e eu percebi que tem certas regras do Vale Tudo que até aplicam-se para as brigas de casal. Como, por exemplo, olha só, no Vale Tudo não é permitido golpe baixo intencional. Então, também na briga de casal não pode ter golpe baixo. Nada abaixo da cintura, mulheres, especialmente para os homens. Não é permitido, por exemplo, cegar o adversário, coisa como dedo no olho e tal. Também na briga de casal não é legal. Olha, não é permitido chutar o adversário quando o mesmo se encontra no chão. Quer dizer, no Vale Tudo, se o camarada está no chão, não pode chutá-lo. Quer dizer, não é assim muito vale tudo, né? Não vale tudo no Vale Tudo. Cabeçadas, cotoveladas são proibidas. Olha só, até na luta do Vale Tudo tem regras. Ora, se você quer dar certo, acabar em beijos com o seu marido, com a sua esposa, depois das briguinhas, então você tem que ter regras. Nós vamos falar dessas regras. Aliás, são 5 regras. É fácil de você guardar. Você pode já, como um aluno aplicado, já pegar papel e caneta, porque nós vamos dar para você as 5 regras de como brigar com a pessoa amada, mas acabar em beijos. Tá bom? Prepara aí papel e caneta que nós vamos já ensinar para você esses 5 pontos. Mas veja agora essa pesquisa que foi feita lá na Inglaterra, no Reino Unido. Eles dizem que os casais, em média, brigam 6 dias por semana. Você já pensou nisso? Em média, isso é em média, né? Tem gente que briga 8 dias por semana. O dia todo, né? O dia todo, você tem que contar. Como é possível 8 dias por semana? Eles viram a noite e dia. E se tivesse 8 dias, eles iam brigar. Vamos ver essa matéria. Fique com a gente. Vince Vaughn é Gary, Jennifer Aniston é Brooke. Eles moram juntos há 2 anos. Ô, meu amor! Oi! E aí, tudo bem? Tudo bem. Caramba, caprichou mesmo, hein? Eu sei. O dia era de festa e o casal tinha preparado uma recepção para suas famílias. Tudo ia perfeitamente bem, se não fosse um detalhe: as diferenças. Só trouxe 3 limões. O que meu amor pede, meu amor ganha. Você sabe disso. Tá, mas eu queria 12. Eu pedi 12. Pra que você quer 12 limões? Eu vou fazer um enfeite de mesa com eles. Então ninguém vai comer os limões. São só pra enfeitar, né? São pra enfeitar. As cenas são de um filme, mas não assustariam se fossem verdadeiras, já que isso acontece em muitos relacionamentos. Segundo uma pesquisa britânica, os casais brigam em média 312 vezes por ano. É o equivalente a discutir com o seu parceiro 6 dias por semana. Essas discussões atingem diretamente a saúde. Isso porque o corpo interpreta uma briga com estresse negativo, gerando cansaço e frustração. A área relacionada às emoções fica no meio do cérebro. Durante uma briga, essa região é ativada e o corpo entende que é preciso se defender daquela ameaça. Então, o cérebro envia um sinal para outras regiões do corpo, que liberam adrenalina e cortisol, que faz o coração bater mais rápido, aumentando a pressão arterial, o que pode levar a hipertensão, diabetes e baixa imunidade. Por isso é importante se controlar. Essa diferença entre homens e mulheres sempre causaram polêmica. A disputa de poder, que começou desde que o mundo é mundo, se acentuou com o passar dos anos e só piora com as discussões. Essa psicóloga acredita que é preciso conversar e não deixar chegar ao limite. O casamento se faz das pequenas coisas, a relação está no dia a dia, não é grandes acontecimentos, grandes eventos. Não, o casamento é acordar, é passar o dia, dormir, é falar do trabalho, é se encontrar, é comer junto. Então, as pequenas coisas que vão se acumulando, né? E quando você não fala das pequenas coisas, quando elas vão acontecendo, elas se acumulam. Daí, uma pequena coisa, está num copo cheio d'água, transborda e vira uma briga que não precisava ter brigado.
Brigas, discussões, bate-boca, isso acontece em qualquer relacionamento. Por isso é importante ouvir o seu parceiro para viver em total harmonia. Você vai conhecer agora a história do Orlando e da Conceição, um casal que sabe viver bem. Meu nome é Conceição, eu sou casada com Orlando Duarte, tenho 2 filhos e há 9 meses eu sou avó e estou adorando essa fase da minha vida. Meu nome é Orlando Duarte e eu sou casado com Conceição Foglio Duarte Figueiredo há bastante tempo. Orlando eu conheci na TV Cultura quando eu tinha 22 anos. Eu era chefe de departamento de esportes, ela estava trabalhando na seção de artes. E a hora que eu a vi, eu falei, bom, é um anjo. Então todo dia ele me chamava pra gente bater um papo. Quando eu vi, eu estava apaixonada e aí começou a nossa história. Nos casamos em 87, portanto ano que vem vai fazer 25 anos. E ele pra mim é um porto seguro, além de ser uma pessoa extremamente de bom caráter, não muito bem-humorado. Nesses 25 anos, toda vez que ele me abraçou, nos momentos difíceis principalmente, eu sabia que eu podia contar com ele, como eu conto até hoje. Eu tenho nela um suporte de solidariedade muito grande, nós dois comunhamos da mesma coisa. Então, claro que em qualquer relação, no teu trabalho, na tua casa, você tem momentos de discórdia. Isso não quer dizer que é destempero, é ira, nada. É um momento que você pensa que o Corinthians é bom time e outro pensa que o Palmeiras é o melhor. Só isso, não tem nada. O que segura o casamento é quando essa relação se torna cumplicidade. De repente você está brigado com seu marido, com a sua esposa agora. Vocês não estão aí 100%. Talvez vocês estão se tolerando, né, empurrando a relação com a barriga. Muito bem, então vocês vão aprender agora como fazer para tornar as brigas em algo positivo para você. Como resolver aqueles probleminhas, as discórdias e tudo acabar bem no final. Eu gostaria de ir aqui para o nosso plasma para dar a você já uma ideia, e a Cristiane vai também ajudar nesses pontos principais. Ou seja, você vai aprender agora como brigar e acabar em beijos. Mas antes mesmo de dar para você os 5 pontos, as 5 coisas que você deve fazer para isso acontecer, eu queria que você entendesse já antes da briga começar, o que tem que acontecer. Olha só, antes da briga, o que vai acontecer? O que você tem que ver? Você tem que começar com o fim em mente. Ou seja, o que você quer alcançar com essa briga? Qual o seu objetivo final? O que você quer ganhar? Porque nem todas as brigas, né, Cristiane, são necessárias. Nem todas as brigas são necessárias. Como na matéria, os limões. Os limões, exatamente. Normalmente nós falamos que você não precisa ir a todas as brigas que você é convidado, né? Às vezes o parceiro, a parceira está irado, está tendo um dia ruim e ele explode ou está com um temperamento explosivo e ele lança um problema para você ou lança um convite de briga para você, não quer dizer que você tem que ir lá e brigar, né? Então, o velho ditado, quando um não quer, dois não brigam, é pura verdade. Então, você não pode pensar que a solução para todos os problemas que vocês têm é uma briga. Nem sempre. Relevar é muito importante, né? É até sábio. Às vezes, a outra pessoa está naqueles dias, né? Está estressado. Então, qualquer coisinha vai se tornar uma briga. Então, o parceiro inteligente já sabe que aquela pessoa está sensível e se ela atacar ou falar alguma coisa assim que não é adequado, então essa pessoa, desculpa, não, tudo bem, né? Como o limão lá, ai, me desculpa, eu esqueci. Eu precisava de 12 limões, mas ele só trouxe 8, então vou fazer com 8. Quer dizer, não vale a pena fazer uma coisa, né, uma tempestade daquele copo d'água. Ora, então, nem sempre as brigas são necessárias, mas às vezes você fica com a coisa aqui e você não consegue ir em frente sem resolver aquele problema. Muito bem, isso vai acontecer também. Mas lembre-se, antes de você começar a briga, pergunte-se a si mesmo, o que eu quero? Depois dessa briga, qual o resultado que eu quero? Olha só, um testezinho para vocês, alunos.
Vou dar aqui 4 alternativas para você, A, B, C e D. Vamos ver se vocês acertam a correta. Depois da briga, o que você quer que aconteça? Alternativa A. Você quer que nada tenha sido resolvido? Vocês brigaram e nada foi resolvido? B. Você quer que corações feridos e pedaços no chão sejam o resultado no final? Ou alternativa C. Vocês querem ficar chateados e calados um com o outro depois da briga? Ou alternativa D. Vocês querem a solução e beijos de amor no final? Resposta certa, é claro. Alternativa D. Você quer a solução e acabar em beijos de amor. Muito bem, então o que fazer para conseguir isso? São 5 pontos. Primeiro ponto, como brigar e acabar em beijos. A primeira coisa, você tem que saber se perguntar isso aqui. Sobre o que estamos brigando mesmo? Porque começam a linkar com um monte de coisa, né? Um monte de coisa que aconteceu já, que já passou. E aí, realmente, Renato, quando você começa num lugar e termina em outro lugar, não resolve aquele primeiro. Quer dizer, quando você vai começar um assunto, você vai trazer um assunto à baila para o seu marido ou sua esposa, tenha em mente qual é o ponto principal. Vocês estão discordando de quê? Qual é o problema? O problema é que você gastou o dinheiro que você não deveria ter gasto. O problema é que você repreendeu o nosso filho muito bruscamente, muito duramente, e eu discordo dessa maneira que você disciplina as crianças. O problema é que você chegou tarde e não tem uma explicação muito boa para esse seu atraso. Qual é o problema? Defina o problema, o porquê que vocês estão brigando e fique somente nesse ponto. Não comece discutindo sobre as crianças e pule para a sogra, e pule para o patrão, e pule para 1989, quando vocês começaram a namorar. Então fique só num ponto e saiba exatamente qual esse ponto é. Ok? Número 2, como brigar e acabar em beijos. Você tem 2 ouvidos e uma boca. Preciso falar mais? Preste atenção no que a pessoa está falando. Porque às vezes, quando você não presta atenção, o que você faz de imediato? Você começa a se defender, Renato. A pessoa está falando um problema ali, está querendo resolver um problema, e você, ao invés de prestar atenção no que ela está falando, tentar entender por que ela se sente assim, você está se defendendo. Ah, não, por que isso, por que aquilo outro. Então é aí que começa realmente as brigas irem longe. É muito comum no casal, quando eles estão assim, é assim, você fala uma coisa para mim, você me ataca, você traz um assunto que me coloca numa situação defensiva. Então, ao invés de te ouvir e entender por que você está falando isso, eu já começo a formular a minha resposta. Eu já começo a pensar, bom, ela está falando isso, então eu vou falar aquilo dela também. Quer dizer, eu não estou ouvindo a reclamação dela, não estou entendendo por que ela está pensando assim, se sentindo assim, o que eu fiz, ou qual é realmente a situação. Eu não posso resolver o problema antes de entender o que é. Ora, então, é uma regra que você tem que ouvir mais e falar menos. Então, procurar dar mais ouvidos à outra pessoa. Terceira regra para você resolver essa briga de maneira amigável. Não falar tudo o que você sente ou pensa. Essa regra aqui, muita gente vai ficar surpresa com essa, porque as pessoas normalmente falam assim, não, você tem que abrir o seu coração, você tem que falar tudo. Eu só estou sendo sincero. Só estou sendo sincero, coloca tudo na mesa. Já que é para falar, então vou falar. Quer dizer, quando a pessoa, numa briga de casal, começa a vomitar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o que você acha que vai acontecer? Ora, você vai ferir a outra pessoa. É o que a gente chama, eu chamo normalmente do pum cerebral. O pum cerebral, o que é um pum? Um pum é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo tem gases, mas não é agradável você soltar na presença de outra pessoa. É ou não é verdade? Então, quando você tem vontade de soltar um pum e você está na presença de outra pessoa, o que você faz? Você sai, você vai e lida com aquilo da sua própria maneira. Ora, quando a pessoa sente uma raiva, tem uma ideia ruim, você está com uma raiva, você está com um pensamento ruim da pessoa que você ama, porque isso acontece.
mas você não quer ferir essa pessoa, então você não vai simplesmente chegar e falar, mas eu também penso isso, eu também acho aquilo, eu sinto aquilo. Você tem que se concentrar somente nas coisas que são necessárias para resolver aquele ponto, aquele primeiro ponto que nós falamos. Ou seja, se a gente está falando da disciplina das crianças, então eu vou falar somente com o que concerne a disciplina das crianças. Eu não vou ficar trazendo outras coisas, ideias, sentimentos, pensamentos que não vão ajudar naquele momento, naquela aquela discussão. raiva faz você pensar coisas erradas. Né? Por exemplo, no caso das crianças, se ela está chateada que o marido chamou a atenção das crianças de uma maneira errada, então ela, na hora, vem aquele pensamento, ele é um péssimo pai. Só que ela não deve falar isso para ele. Porque veio o pensamento porque ela sentiu aquilo. Mas não é verdade. Foi aquele momento ali. Ou então, como uma esposa, uma mulher falou para o marido um dia, ela falou assim, ele era muito ciumento dela, então ela chegou para ele e falou assim, um dia de repente eu tinha que te trair mesmo para você ter razão de ter ciúme de mim. Quer dizer, que pum fedorento, né? Que pum cerebral fedorento. Olha, realmente, me desculpa, mas você às vezes fala coisas para o seu marido, para a sua esposa, que era melhor você ter ficado calado. É como diz o ditado, se não dá para melhorar o silêncio, então fica calado. O silêncio é melhor do que falar essas coisas. Né? Então, ponto número 4. Atacar o problema e não a pessoa. Então, numa briga, numa discussão, você tem que entender quem é o inimigo. Entenda quem é o inimigo. O inimigo não é a pessoa. Se eu tenho um desentendimento com a Cristiane, então eu tenho que me lembrar quem é o meu inimigo. O meu inimigo não é a Cristiane e o inimigo dela não sou eu. O nosso inimigo é o problema. Então o problema tem que ser vencido. Então eu tenho que fazer o quê? Nas minhas palavras, eu não posso falar, não, você é que é assim, você isso, você aquilo. Eu tenho que falar, não, esse problema, Cristiane, nós temos que resolver. Esse problema é isso, esse problema é aquilo. E não ficar falando você atacando a outra pessoa. É porque quando você ataca, então imediatamente a outra pessoa vai se defender. Né? A pessoa não vai resolver o problema, porque você está atacando a pessoa dela. Né? Então o certo é assim, você não se confundir. Porque às vezes, na hora das emoções, a pessoa se confunde toda, né, Renato? Ela fica toda confusa, ela começa realmente a atacar a pessoa. E quando você, por exemplo, um caso assim, só para ilustrar, né? Vamos dizer que o seu namorado foi grosso com você. E você gostaria de chegar e falar com ele sobre isso. Então, você não deve começar falando assim, você é muito grosso comigo, você foi muito grosso comigo. Ao invés de você atacar o seu namorado, você vai então fala, olha, o jeito que você falou comigo me entristeceu. Então, quer dizer, ali você já começa uma conversa, quer dizer, ao invés então, de um ataque. O foco é no jeito que ele falou e não nele que ele é um grosso. Talvez até seja verdade, como falamos, mas nem tudo que você sente ou pensa, você tem que falar para outra pessoa, porque você não vai alcançar o objetivo final, porque a conversa não vai terminar como você gostaria. Ok? Então, último ponto, combinar o que cada um vai fazer agora. A briga não acabou, a solução ainda não veio, enquanto vocês não combinarem o que cada um vai fazer. Ou seja, a partir de agora, então eu entendo que você não gosta que eu gaste o dinheiro sem falar com você. Então, a partir de agora, quando eu quiser fazer algum gasto, eu vou falar com você. Certo? Quer dizer, então, você combina o que vai fazer, cada um vai fazer a partir de agora. Olha, a partir de agora eu não vou chamar a atenção do nosso filho desta maneira, ou você não vai mudar aquilo que eu já falei na nossa frente, discordar de mim na frente das crianças. Se você tem uma discórdia da maneira que eu falei com as crianças, no quarto a gente vai falar sobre isso, mas não na frente dos filhos. Quer dizer, vocês combinam o que vocês vão fazer a partir de agora. Enquanto vocês não souberem o que cada um vai fazer, então a briga não acabou. E muito menos se não tem beijo no final. É ou não é verdade? A briga só acaba quando vocês sabem o que cada um vai fazer e quando vocês estão em condições de abraçar um ao outro e ter os beijos.
é isso aí. 5 pontos, 5 pontos. Se vocês aplicarem isso no seu relacionamento, vocês vão ver que as brigas acabarão em beijos e serão muito menos do que tem sido até então. Mais de 100 mil pessoas participaram do evento Sexo em um Casamento Blindado, com Renato e Cristiane Cardoso. Os autores e apresentadores da Escola do Amor compartilharam os segredos da intimidade total para os casados. Você tira o sexo, você tira a intimidade do casal. O homem, quando ele pensa no sexo, é como se ele fosse Speed Racer. Acabou. Ensinaram noivos, namorados e solteiros como lidar com o sexo antes do casamento. Chega na idade da adolescência, 17, 18, 19 anos, os seus hormônios estão, né? Agora você pode assistir a palestra na íntegra em DVD. Adquira já pelo arcacenter.com.br ou ligue para 0 operadora 21 2461 0060. 0 operadora 21 2461 0060. DVD Sexo em um Casamento Blindado. Um produto exclusivo Arca Center. Bom, nós vamos falar com Álvaro e Marilice aqui no estúdio. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Como é que estão vocês? Hoje nós estamos excelentes. Hoje? Estão hoje, bem? Hoje. É? Hoje estamos em paz, harmonia, tranquilos. De briga vocês entendem bem também, né? Mas éramos mais ou menos a cópia do que acabamos de assistir, só que num sentido inverso. Um pouquinho pior. A Marilice, ela não quebrava tudo, Renato. Ela ia ao shopping e gastava rios de dinheiro. A minha maneira de vingança era essa. Era gastar, era o cartão de crédito. Quando fechava o mês, eu caía de costa, né? Era um gasto terrível. Então, vocês estão casados há quanto tempo? 37 anos. 37 anos, muito bem. Então, as brigas, não sei como vocês, enquanto a gente estava falando aqui das regras e do vale tudo, enfim, o que vocês ouviram até agora, se vocês lembraram, tiveram memórias de como vocês às vezes quebravam essas regras, o que vocês viram que vocês deviam ter feito diferente? Como que vocês causavam problemas para vocês mesmos? Ele sempre foi danado, porque quando nós nos conhecemos, nós trabalhávamos na mesma empresa. Eu ia almoçar com ele, eu me apaixonei por ele logo que eu vi, porque ele foi assim... duro comigo, porque todo mundo me paparicava, e ele não, ele foi assim, sério, então ele me afrontou. Que a Marilice tinha todo um histórico a meu respeito como amiga, que ela se tornou minha confidente. E eu nunca, jamais, em tempo algum, olhei para ela com interesse de casar. Uhum. Ou seja, nós começamos a trocar confidência, ela me se tornou amiga. E tanto é que, na época, eu tinha entrado numa confusão com uma funcionária na empresa, eu era assessor administrativo de 4 empresas. Uhum. E uma das minhas funcionárias, me envolvi e ela engravidou. Uhum. E eu falei, Marilice, eu estou maluco, o que eu vou fazer? Olha só. E ela presenciou eu levar a menina numa parteira, uma espécie de parteira, para tirar o filho, e deu um problema muito sério. Aí eu fiquei mais maluco ainda, mais preocupado, porque deu problema, e isso aí envolve uma responsabilidade muito grande. Foi quase caso de polícia. Quer dizer, com todo aquele background, aquela informação, né? histórico, então você ficou realmente atemorizada, apavorada. Agora ele vai fazer isso comigo. Mas aí eu me casei, quando eu tinha acabado de ter minha primeira filha, ele começou a sair com uma menina 2 ruas depois da minha casa. Mas você não desistiu, ou desistiu? Vocês separaram? Não, eu amava demais. Nossa, mas ele chegava em casa, sabe o que eu fazia? Descia no carro, abria, ficava procurando coisas. Falei, quem sabe derrubou um brinco, um fio de cabelo. Pegava a camisa dele, cheirava, via se tinha algum perfume diferente. A fim de quê? De descobrir alguma coisa, de confrontar com ele. Falar, tá vendo, você me trai, você continua o mesmo. Tal. Mas se você descobrisse, como descobriu muitas vezes, não ia eu não ia fazer nada. Exato. Porque eu ia estar perdoando de novo. Falar, meu Deus, mas... Aí eu ficava assim, enlouquecida de ciúmes dele. Porque realmente eu não queria me separar dele. Então, mas isso é importante, é interessante esse fato, Marilice, que
Você estava numa situação horrível, sem dúvida, mas o que você estava fazendo não estava ajudando em nada a situação. É como o Álvaro falou, você chegava, ele chegava em casa e por causa dessas suspeitas você já agia como se ele tivesse, em qualquer momento, ele estava traindo, fazendo uma coisa ruim. Então aquilo ali já criava uma barreira, uma parede de separação entre vocês. Isso. Ela tinha motivos, Renato, só que se houvesse sabedoria, como foi colocado, se eu chegasse em casa, uma coisa que me doía, me fazia eu refletir e dar uma parada, era quando eu chegava em casa e ela dava um momento de pausa nessas brigas e eu chegava devendo, eu tinha ido para um motel com amante, realmente eu devia. Eu chegava em casa, ela me recebia com amor, com carinho, com uma janta feita. Isso aí me desmontava, então por dentro ficava um conflito muito grande. Eu olhava para ela, que nós nos amávamos tremendamente. A recíproca era verdadeira. Só que esses confrontos, esse dia a dia, essas brigas do dia a dia, empanavam o brilho desse nosso amor. O senhor amava a Marilice, mas por que o senhor traía? Olha, isso era inexplicável, Renato. E eu tenho certeza que muitos vivem essa situação. Eu tenho amigos até hoje que eles falavam, eu amo fulana, mas o meu vício é esse, é mulher. Então ele tem N amantes. Tem homem que se gaba disso, tem homem que fica contando vantagens, dizendo, eu peguei tantas e tal. Qual foi o resultado prático disso? Mas eu também tenho uma parcela de culpa, porque ele, como a gente tinha um padrão de vida bom, ele trocava meus carros, teve vezes que ele trocou carro 3 vezes por ano. Eu não necessitava daquilo. Era uma maneira de compensá-la. Então, ele sabe o que eu fazia? Passava a mão nas crianças, ia para a praia, tinha férias conjugais. Ele ficava aqui e eu deixava ele aqui, ia com as crianças, eu ficava 30, 40 dias na praia. Ele só ia nos finais de semana. Então, eu fui construindo, eu fui alimentando essa traição dele, eu fui dando chance. Em vez de eu ficar mais ao lado dele, eu comecei a fazer jazz, eu comecei a comprar roupas, a comprar joias. Então, eu comecei a gastar. Então, porque chegou uma hora que ele começou a chegar tarde em casa. Chegava 11 horas, meia-noite. Aí comecei a comprar roupas íntimas que chamasse atenção. Eu fui até numa psicóloga, ela falou assim, você envolve ele de outra maneira. Aí eu comecei a mudar o meu exterior. Comecei a cortar cabelo. Aí você começa assim, eu estou errado em alguma coisa. Fiz um regime, fiquei magérrima. Então, comecei a fazer coisas para atraí-lo. E ele não prestava nem atenção. Eu cortava o cabelo, eu mudava, eu era morena, podia tingir, colorir de loura, não ia prestar atenção. O que eu fazia? Ia no shopping, o que você quer? Todo mundo já me conhecia nas lojas que eu costumava ir. Tem esse, qual que você quer? Quero todos. Eu nem usava. Chegava lá, Renato, colocava no armário, chegava no final do ano, eu tinha um monte de roupa que eu nunca usei. Quer dizer, a senhora ignorava o problema ou não sabia como resolver o problema. E queria me vingar de alguma forma. E tirava algum tipo de conforto ou de vingança dessas outras atividades. Para chamar atenção. Nada. E o senhor Álvaro, aquela pergunta, o que o senhor ganhava com esses casos, essas infidelidades? Olha, não ganhava nada, é uma coisa paradoxal, que se eu tivesse aqueles prazeres e isso somasse alguma coisa, seria importante. Mas isso acabava provocando brigas, não se ganhava nada com isso. Só que a cegueira era tal que eu não continha aquilo. E o senhor, aliás, os dois, são pessoas cultas, pessoas inteligentes. Quer dizer, não é a questão de dizer assim, eu não sabia, ou então não tinha a capacidade de resolver o problema. Não, o senhor tinha capacidade intelectual, mental, os dois, de resolver o problema. A questão é que muitas vezes as pessoas, elas podem ser muito capazes para outras coisas, para negócios, para trabalho, para estudos, mas quando chega no relacionamento, a ignorância é grande. É muito grande. É por isso que existe a escola do amor, porque a pessoa vai para a escola para aprender de tudo, mas não aprende a convivência. Você, eventualmente, acabou traindo o Álvaro também. Foi. Eu queria pegar e falar para ele, olha, você me traiu. E aí acabei traindo.
querendo vingar. Isso foi uma coisa assim que a gente fala isso hoje, mas dói muito. Porque foi uma falta de sabedoria, uma falta de conhecimento. Não resolveu nada. Eu quis dar a mesma moeda para ele. Então, isso não resolveu nada e só me fez sofrer mais. Então, aí isso foi doendo. Aí ela mesma contou para ele que eu tinha um amante. Olha só o rolo que ela aprontou. E aí ele chegou e ficou desesperado. Interessante sobre... Quando ela contou no intuito, que para ela, eu era o homem mais mentiroso e hipócrita do mundo. Eu passava para ela que a única amante que eu tinha era ela. Então ela achou que ela me contando, ela iria destruir meu casamento e eu ficaria com ela. Só que quando ela me contou, eu tive um baque tão grande, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Eu fiquei maluco, maluco. Já não tem dimensão do que pode acontecer quando você fica sabendo uma coisa dessa. E na minha cabeça passou a seguinte informação: eu tenho que matar a Marilice, porque um homem como eu, um marido como eu, a mulher nenhuma me trairia. Como é que ela foi me trair? Eu não tinha em mente o que eu fazia a vida toda com ela. Quer dizer, a coisa foi escalando, né? Foi Vocês escalando. estavam realmente em um caminho horrível. Foi escalando. Isso tudo, Renato, me fez eu perder. Eu levei 25 anos para constituir um grande patrimônio, empresas. Em 3 anos eu saí da frente de tudo, perdi aquele... Ele desistiu de viver, de lutar. Eu fiquei tão decepcionado que eu não tinha dimensão do quanto eu amava a esposa, amava a família, amava os filhos. Isso tudo eu reciclei no meu mental e fiquei tão desesperado. Eu falei, não, mas eu sou tão bom, eu faço tudo por ela, eu servo eles de toda a segurança, todo luxo, toda a riqueza. Não tinha dimensão de quanto eu a machucava, mas eu achava que dava o melhor para ela. E quando isso aconteceu, eu queria matá-la. E isso fez com que eu saísse da frente dos meus negócios. Em 3 anos, fui à bancarrota. Eu perdi tudo. Quer dizer, eu creio que as pessoas agora, assistindo a história de vocês, devem ficar pensando, mas como que vocês ainda estão aí, vivos e felizes, um ao lado do outro? Porque, olha, realmente, eu não sei se eu aguentaria. Eu não sei se eu aguentaria isso, eu não sei se a minha esposa aguentaria isso de mim. Vocês merecem uma estrelinha. A partir de agora eu não aguentaria. Hoje não. Hoje já não aguentaria, já saberia como agir. Bom, mas vocês vão falar daqui a pouquinho como é que mudou essa situação. Nós temos um casal no laboratório da Escola do Amor que precisa da nossa ajuda. Vamos ver o que a gente pode fazer por eles. Lucejane tem 20 anos e Edmar 21. Ela reclama que ele não ajuda em casa e só quer saber de assistir jogo de futebol. Ele fala que ela é muito ciumenta e se sente a dona da verdade. Eu não gosto quando você fica assistindo o jogo do Corinthians. Ah, mas é muito legal. Acho que você tem hora que é muito, sei lá, chata. Chata é você, que nem dá atenção pra mim. Tudo pra você é Corinthians. Ah, mas eu assisto... Não quer fazer nada, só quer saber assistir jogo. Ah, mas eu assisto meu futebol porque eu gosto. Você, quando, por exemplo, tá assistindo sua novela, você nem dá a mínima pra mim. Ah, mas você não gosta de assistir comigo? Eu odeio também quando eu peço pra você me buscar mais cedo, que você não vai, que você demora. Então, fica fazendo o que eu não sei. Então, é porque eu trabalho até às 6. Aí vou em casa, descanso um pouco, depois eu vou buscar você. Mas você sabe que eu não gosto. Eu gosto quando você vai, quando eu peço pra você ir, na hora que eu peço pra você ir. Ah, mas você quer as coisas do seu jeito, não é assim? É assim. Então, olha só, a nossa amiga, ela quer controlar até mesmo o time que o marido torce. Realmente, aí não dá. Você tem que saber como deixar o seu marido ter o lado homem, o lado masculino dele, o lado de ser homem. Ele quer jogar futebol, ele quer assistir o futebol. Não é você atacando o time do seu marido que você vai ganhá-lo. Eu acho que uma coisa... Tem gente que diz assim, que as pessoas mudam até de religião, mas não muda de time de futebol. Então, eu acho que não é sábio ela fazer isso, né? Não é. E se você quer que ele dê mais atenção, então você deve gostar até mesmo de assistir o jogo que ele gosta, né? Porque ali é uma oportunidade de você estar fazendo uma coisa por ele. Então ele vai sentir assim aquela necessidade de fazer algo também por você.
Mas se você só fica cobrando, olha, nenhuma mulher... Eu sei que é fácil, né, da gente cobrar, mas nenhuma mulher gosta depois que o homem só faz aquilo que ela manda. Ela não gosta também. Então, né? desista de controlar, de querer mandar no seu marido, porque isso não vai resolver nada. Você tem que aprender que no casamento não se faz só o que se gosta. Você tem que aprender a fazer as coisas por sacrifício, porque aquela pessoa é seu marido, é sua esposa, vocês se amam, então você vai fazer um pouquinho de sacrifício por ele, assim como também você vai pedir que ele faça, às vezes, sacrifício por você. Tá bom? Continuando. Eu tenho que ser do meu jeito. Se eu estou conversando com um amigo, com uma amiga, você já pergunta o que está acontecendo. Se eu estou conversando com uma amiga, você já pergunta, você está afim dela? Tá querendo o que com ela? Você também é a mesma coisa. Outro dia mesmo, no final de ano, o menino lá da loja, o funcionário, foi me abraçar, dar feliz ano novo, sempre ficou com raiva. Uma coisa que não tem nada a ver. Chega em casa, só quer saber de assistir televisão, não ajuda mais a fazer nada. Antes você ajudava, agora, final de semana, eu quero ficar em casa, você quer ir pra onde? Por casa da sua avó. Nem sempre dá pra gente ir, eu gosto de ir, mas não todo final de semana. Então, a gente também tem que ter nossa vida, não é? Então, assim? eu gosto da minha avó porque, tipo assim, eu considero a minha avó como a minha segunda mãe. Você é muito exigente em muitas coisas. Por exemplo, o quê? Por exemplo, eu perdi a chave na lotérica. Aí o funcionário da loja falou, ele perdeu a chave na lotérica ou ele perdeu a chave no quarto de alguma menina? Aí mas você nem sabe onde você deixou a chave, eu perguntei, você não lembra? Então, e você, desde acreditar em mim, acreditou no funcionário. Eu não acredito nele, você não sabe dar explicação de tudo que eu pergunto, você nunca sabe? Então você tem que ter mais confiança. Por exemplo, você só quer fazer as coisas certas, tudo para você é certo. Um exemplo, você está fechando o caixa da loja. Você não quer que dê diferença de 1 centavo a menos, só quer que dê diferença a mais, não sempre positivo. Mas se eu presto atenção o dia todo é pra dar certo mesmo à noite, eu não gosto que dê errado. É pra comer. É um trabalho que... Mas você quer me obrigar a comer as coisas que eu não gosto. Não é assim também. Eu não fico obrigando você a comer. Mas é pro seu bem. Mas eu me alimento, mas você quer pra me comer coisas que eu não gosto? Mas você tem que comer muita, tem que comer verdura, você não gosta. Não gosto mesmo. Minha mãe nunca me ensinou a comer verdura. Eu falei pra você que eu não gosto que você fique entrando na internet. Você entra só pra me irritar, todo dia. Você nunca faz as coisas do jeito que eu peço. Eu entro no MSN pra conversar com os amigos. Com os amigos, mas você pode e eu não posso, né? Porque quando entra você briga. Tá fazendo o quê? Tá na internet? Pode sair de internet. Você fica colocando fotos de mulheres vestidas. Então, olha só, Lucejane e Edmar, vocês estão dando voltas, não estão chegando a lugar nenhum, porque um fica só apontando, você isso, você aquilo, você não faz isso, você não faz aquilo. Quer dizer, eles estão cometendo os erros, quebrando as regras que nós falamos no início do programa. É muita imaturidade. Muita imaturidade. Eu acho que até eles se assistindo, devem estar reconhecendo que, né? Eles estão precisando, vocês estão precisando de dar mais atenção um ao outro. Porque quando vocês ficam famintos de atenção, quando a Lucejane, Edmar, fica faminta de atenção da sua parte, então ela fica fazendo essas coisinhas, essas cobranças, essas atitudes, essas cenas de querer controlar você. E você também. Quando você sente que ela fica muito ligada em outras coisas, você fica fazendo cena para ela prestar atenção em você. Ora, qual é a cura disso daí? É vocês dois dar atenção, mais atenção um ao outro. Porque os dois estão famintos, é o que eu vejo. Essa falta de atenção que um tem dado ao outro tem causado a insegurança. Então eles não têm base no relacionamento, não tem base. Ora, até a preocupação dele no que ela vai comer, que é uma coisa boa, o marido está preocupado com a saúde da esposa, se torna uma razão de briga. Exatamente. Quer dizer, os dois têm que dar mais atenção um ao outro. Lucejane, olha, você deve relevar muita coisa, amiga. Releva muita coisa, porque o Edmar tem 21 anos, né? 21 anos. Então, assim, vocês entraram num relacionamento, mas os dois estão ainda crescendo.
né, amadurecendo. Então, tem coisas que vocês têm que relevar. Ciúmes, assim, essas coisas, eles são jovens ainda. Então, assim, amadurecer também é muito importante. Além de dar uma atenção, amadurecer, sabe? Ver, peraí, eu sou uma pessoa comprometida, eu estou num relacionamento, não sou mais uma criança, uma garota de escola. Eu estou num relacionamento, tenho que me comportar como uma esposa, ele tem que falar que ele tem que se comportar como um marido. Eu vou dar uma tarefa para vocês dois. Uma tarefa, aliás, para todos os casais que estão nessa situação aí. Ao invés de vocês fazerem o que tem feito, que é ficar fazendo a lista de tudo que o outro faz de errado, você vai fazer o contrário. Você vai fazer uma lista de tudo que você gosta no seu marido e na sua esposa. Tudo de positivo que ela tem, tudo de positivo que ele tem. Você vai fazer essa lista. E se você quebrar isso daí, se essa semana você apontou um erro, então você tem que pagar esse erro. Cada coisa errada, cada coisa ruim que você falar do seu marido ou da sua esposa, você tem que pagar falando 2 coisas boas. Essa é a sua tarefa de casa, tá bom? Não vou nem terminar porque eu acho que isso daí é o suficiente para vocês essa semana e daqui para frente começarem a resolver esse problema. Depois vocês podem voltar e nos dizer como é que foi. Vamos agora ver uma dica de passeio para vocês que estão casados e querem quebrar a rotina do relacionamento. It's always been about me, myself and I. With our relationships when nothing. No meio do caos da cidade grande, um lugar feito para relaxar. Adriane e Gilberto são juntos há 29 anos. Os dois vieram sair da rotina de um jeito diferente, relaxando no spa. Estão preparados? A gente vai tentar relaxar, né? Chegar aqui já para só sair da rotina já é diferente, já é difícil. Agora chegar e desligar o celular, desligar a vida para ficar aqui num spa é bem mais difícil, porque tipo, não está acostumado, né? Primeira vez. O que a gente sente falta é de ter um tempo mesmo para nós, um tempo, um spa, como esse, sabe, alguma coisa para relaxar. Isso faz falta. A gente às vezes cuida mais dos filhos e dos clientes do que de nós mesmos. Isso a gente está precisando, de tirar um tempo para nós, né? Então hoje a gente vai cuidar de vocês um pouquinho. Isso foi uma boa ideia. Então vamos lá. Estão prontos? Vamos, com certeza. Adriane e Gilberto vão ser tratados como rei. Os dois vão curtir um day spa. A ideia é que a pessoa venha usufruir dos serviços do spa durante um dia. O day spa, ele é a combinação de diversos serviços, banhos e terapias que duram aí até 3, 5, 7 horas, dependendo do pacote em específico, né? Hoje, o que a Adriane e o Gilberto vão fazer? Eles vão fazer um day spa voltado para o relaxamento. A massagem feita no corpo todo e no rosto também, facial, né? Ela termina com esse toque especial no rosto. E é uma massagem que traz vários benefícios, um relaxamento mental, uma diminuição do estresse, do cansaço físico, né? Da correria do dia a dia. Isso tudo a gente tenta deixar aqui. Agora a gente vai fazer a reflexologia, né? Uma massagem que a gente estimula as zonas reflexas, situadas em todo o pé, na planta, no dorso, nas laterais, que refletem tudo o funcionamento dos órgãos, das estruturas. É como se o pé fosse uma miniatura do corpo todo. Então, não é preciso você gastar, às vezes, dinheiro num spa desse daí para você quebrar a rotina. Aqui fica uma dica para aqueles que gostam disso, podem fazer isso, mas não é preciso fazer isso exatamente para poder quebrar a rotina no relacionamento. Fica a dica, né? Exatamente. Bom, Álvaro e Marilice, como que vocês deram a volta nessa situação? Olha, Renato, num momento crucial da minha vida, eu comecei a ver caso a caso o que eu fiz, o que aconteceu, o porquê de tudo aquilo. Percebi o quanto de importante era a minha família. Eu percebi que realmente eu, com a minha postura, inconscientemente levei aquela destruição toda.
eu vi que nem tudo estava perdido, eu vi uma luz no final do túnel. Quais as mudanças que o senhor teve que fazer para reparar o prejuízo, as feridas no coração da esposa? A primeira mudança foi modificar Álvaro internamente. Perceber que eu me modificando, eu transformaria a minha família toda. Então eu comecei a me comportar como marido, como um verdadeiro pai. Eu descobri o que foi mais importante, que a família é o eixo. Sem esse eixo bem estruturado, você fora não vai ser um grande empresário, não vai ser um grande profissional, um grande empreendedor. Essa forma que me fez reciclar profundamente foi um Deus que eu encontrei, uma fé nesse Deus. Então ele me deu o caminho, ele me deu a direção, me deu sabedoria para perceber que nem tudo estava perdido. Ele fez uma limpeza e eu comecei a ver a Marilice com os meus próprios olhos, com bons olhos. Eu parei de cobrar dele que ele me fizesse feliz. Com a mesma fé que ele encontrou, que ele abraçou, eu também fui. Porque eu falei, se ele mudou, eu também tenho que mudar. Então, essa fé fez com que eu também me perdoasse. Eu quero agradecer muito Álvaro e Marilice estar aí no sofá vermelho da Escola do Amor, compartilhando tantas experiências com a gente. Muito obrigado. Nada. Nós vamos agora ali para a pista de dança, onde o Altair e a Sandra, nossos professores de dança, já estão aguardando. Nós vamos dançar uma música muito bonita e trazendo uma lição para você, até mesmo através dessa dança. Agradecemos a sua audiência e até a semana que vem. Não vá embora ainda, acompanhe agora o costumeiro papelão que eu costumo fazer, tentando dançar com a Cristiane. Vamos lá, Cristiane. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Seems so happy in a crowd whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. Eu sempre fui
muito independente. Aí de repente você casa e de repente se tornar dependente daquela pessoa. Então o maior conflito foi esse. De eu entender que eu tinha que mudar, assumir a vida de casado. Depois do casamento engordei e aí fiquei um pouco assim deprimida, assim, não me arrumava, não me cuidava. Você casa e você imagina que o seu marido vai suprir todas as suas necessidades. Quando solteira, eu já tinha lido o primeiro livro dela. E aí a gente já estava esperando, ansiosa já, esse segundo livro. Esse livro, eu costumo dizer que ele é uma ferramenta para o dia a dia. Tem uma solução, uma palavra para diversos tipos de problema que às vezes a gente traz dentro da gente. Tem uma parte que fala que ela é batalhadora, né? Aí fala a respeito de Ruth, que ela chegou num povo estranho e ela teve ali que se adaptar àquele povo. Tudo que ela tinha vivido até ali ficou para trás. Ela então adapta naquela nova vida, que foi exatamente o que eu tive que fazer. Eu podia ser como eu sempre fui, não precisaria mudar o que eu sou. Eu ouvi falar do livro. Já a primeira coisa que aconteceu foi que eu descobri que eu tenho que me valorizar. Porque se eu não me valorizar, como que eu vou conseguir que as pessoas me valorizem? Às vezes a gente acaba tendo um pouco de desequilíbrio, cuidando muito de casa e esquecendo da gente. E a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu fiz um regime, né? Eu quis aprender mais sobre mim mesmo. Como que eu posso ficar melhor? O livro Mulher V me ajudou muito nisso, a me descobrir. Eu posso ser uma mulher V. Todas nós podemos. Mulher V não é uma mulher perfeita, mas a mulher V, ela cada dia evolui. A mulher V é essa a essência. Não importa se ela é baixinha, se ela é gordinha, se ela é branca, se ela é negra, mas ela tem essa essência. É uma receita para recuperar a essência de cada uma.